Eu tenho certeza que você talvez já sentiu meio estranho, meio estranha, quando você comeu um pão no café da manhã e na verdade você pensou que, ai, e se eu tivesse comido uma tapioca? Ou então, e se eu cortar esse pão? Ou teve aquela vontade de comer uma sobremesa depois do almoço, comeu e depois se sentiu mal. Ah, e se eu não tivesse comido? Talvez seria melhor? Será? Porque aí a gente está lidando com a culpa. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com você hoje. Então vamos lá nesse vídeo junto comigo. E se você já gostou desse assunto, não esqueça de deixar o seu like no final. Meu nome é Ana Luísa Almeida, sou nutricionista especialista em fitoterapia e saúde LGBT e eu quero te ensinar como você pode comer sem culpa no seu dia a dia, inclusive aqueles alimentos que você gosta. O que é esse sentimento de culpa, né? Normalmente é um sentimento que ele é baseado, ele é construído através de algo que a gente acredita. E essa construção normalmente vem das frases que a gente escutou, daquilo que a gente ouviu a vida inteira quando a gente foi se desenvolvendo, crescendo, ou de ideias que foram sendo alimentadas através de conteúdos que a gente aprendeu, viu nas redes sociais, daquilo que às vezes outras pessoas acreditam e passaram pra gente. E a gente vai construindo essas crenças e dependendo das vezes das escolhas que a gente faz na nossa alimentação, às vezes essa culpa pode brotar. Quando aquela escolha ela vai contra aquilo que a gente aprendeu. Então, se você escutou de uma blogueira famosa que tem milhões de seguidores que você não pode comer pão no café da manhã se você quiser ter aquele corpo igual ao dela, quando você comer pão, você vai sentir culpa. Ou então, se um profissional falou que você não pode comer chocolate e que chocolate é extremamente viciante, que você tem um vício em comer doces, toda vez que você for comer o chocolate, você vai sentir culpa. Então, essa culpa ela acaba sendo construída talvez de uma forma não tão interessante, principalmente quando a gente quer fazer uma alimentação equilibrada, a tal da reeducação alimentar. Então, quando a gente pensa em construir melhor essa alimentação, não necessariamente a gente precisa fazer restrição. É o que as dietas trazem. Então, normalmente dietas, principalmente aquelas extremamente restritivas, você não vai poder comer os alimentos que você gosta, você vai ter que diminuir a quantidade de comidas ou de às vezes nutrientes específicos e a gente acaba reduzindo muito a alimentação e a riqueza que a gente tem nas escolhas alimentares a um único grupo de nutrientes, ou então a um valor energético muito pequeno, muito menor talvez do que você realmente precisaria ou poderia comer num dia. E essas restrições acabam gerando uma fome muito maior. Você tem aquela vontade maior de comer, que foi até um assunto que a gente conversou num vídeo anterior, e você vai acabar comendo aquele alimento, vai acabar comendo aquela comida que você tanto gosta, ou aquela sobremesa, ou aquele doce, ou aquele chocolate, ou trazendo o seu pão para o café da manhã, e em seguida você vai acabar sentindo culpa. É um dos efeitos colaterais e eu acho que um dos piores que as dietas, principalmente as restritivas, podem trazer. E é algo que eu trabalho diariamente com os meus pacientes aqui no consultório para a gente ir se fortalecendo mais quando esse sentimento, essas sensações aparecem por aí. E normalmente por que isso acontece? A gente acaba entrando dentro de um ciclo ali vicioso da culpa. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, normalmente, como esse ciclo acontece? Primeiro vai aparecer uma restrição. Então você põe um clique na sua cabeça, ou recebe uma orientação, ou recebe uma indicação, ou viu alguém fazendo uma restrição e talvez aquilo gerou algum resultado que te deu uma esperança até de atingir alguma mudança que você espera com essa restrição. Ou te disseram que você precisa fazer aquela restrição para você atingir o seu objetivo. Você viu que pessoa que tem talvez um corpo ou uma vida ou talvez alguma qualidade que você busca faz aquela restrição, você vai querer trazer isso para sua vida porque
acha-se que é o certo. Então você se coloca naquele processo de restrição. Tem que fazer poucas refeições no dia, não pode comer isso, não pode comer aquilo, então você não pode pôr um pão no café da manhã. Massa, então, nem pensar, você não pode comer um macarrão. Lasanha no final de semana, numa reunião de família, você não pode comer. O panetone do final do ano, esquece. Ovos de Páscoa, você não pode nem pensar em ganhar um. Comer um bolo de chocolate ou os docinhos de festa, então, nem pensar. Quando você entra nessa restrição, automaticamente a gente vai entrar naqueles mecanismos do corpo de te defender, desse processo de restrição que você não precisaria estar fazendo. Então, ele vai começar a aumentar a sua fome. Então, ela começa a brotar. Cada dia que passa, você sente mais fome. De repente, você está sentada na mesa de trabalho e aí vem aqueles pensamentos de eu poderia comer um chocolate. Ou então alguém te oferece alguma comida que você gosta e aí, às vezes você rejeita e essa fome vai aumentando cada vez mais. De repente, aquele prato de salada com um grelhado que você comia no jantar não é mais suficiente. Primeiro até porque ele não tem a quantidade de nutrientes que você precisaria. Mas já passa a não ser mais suficiente naquela fase da dieta restritiva. Então, o que você vai fazer? Você vai comer. Mas você vai comer como se não houvesse um amanhã. Então, você vai comprar uma barra de chocolate, você não vai comer aquela porção ali de normalmente 20 gramas que seria interessante. Você vai querer comer a barra inteira e você vai acabar comendo a barra inteira, às vezes quando chegar exausto do trabalho. Ou então você vai numa festa e você não vai comer uma fatia de bolo com alguns docinhos que você achou interessante. Você vai querer comer várias fatias de bolo. Talvez você vai num churrasco e você não vai beber apenas uma lata de cerveja. Você vai querer tomar todas as bebidas alcoólicas que tem naquela festa, porque você passou por um processo de restrição muito grande. Então vem aquela compulsão alimentar. Essa compulsão, automaticamente, depois que você tiver esse comportamento, às vezes pode gerar a culpa, que é esse sentimento que não precisaria aparecer no seu dia se você estivesse fazendo uma alimentação equilibrada com aquilo que você precisa, respeitando seus sentimentos, o seu pensamento e a sua rotina do dia a dia. E essa culpa, ela gera muito sofrimento. Não é gostoso sentir culpa. Acho que você já deve ter vivenciado isso, talvez até em outras áreas da vida, não só com a comida, mas aqui falando de comida, não é nada bom sentir culpa. Não é nada legal depois que você comer um chocolate, você pensar que não precisaria ter feito aquilo, ou já que eu fiz isso, então tudo que eu venho fazendo de mudanças até esse momento foi jogado por água abaixo. E não necessariamente. A gente precisa acolher esse sentimento e entender quais foram os pontos que engatilharam para isso se desenvolver. Então, por que você está fazendo uma restrição? O porquê que teve aquela compulsão? Por que você está sentindo essa culpa? Claro que nesse momento e nesse processo de acolhimento, uma terapia psicológica seria muito interessante também para a gente entender talvez outras raízes que aparecem por aí. Mas da alimentação, a gente já pode começar a pensar em algumas mudanças para esse ciclo. Bom, quando a gente fala de iniciar um processo de mudança, essa culpa ela pode gerar uma certa resistência, principalmente interna nesse processo de você querer continuar fazendo essas mudanças. Então, normalmente, quando uma pessoa decide que quer fazer mudanças na alimentação, né? Então, quero fazer uma reeducação alimentar, quero mudar isso ou aquilo para atingir tal objetivo. Quando a gente faz uma restrição, que aquela restrição vai gerar mais culpa, dificilmente ela vai querer continuar nesse processo. Até por isso que é importante a gente entender quais são esses motivadores para a mudança. Então, por que você quer mudar? Você quer mudar por conta de influências internas. Então, porque eu busco um bem-estar, porque eu quero melhorar meus exames de sangue, porque quero cuidar mais da minha saúde mental como um todo, cuidar do meu corpo físico, ou acabam sendo influências externas, é por conta de tal pessoa que falou que eu preciso fazer isso, senão não vou emagrecer. É porque aquela influência acaba seguindo essa dieta restritiva, então também tenho que seguir se eu quiser ser dessa forma. E isso acaba conduzindo quais são os critérios que você tem para manter essa mudança ou não.
Só que sempre que a gente tem uma mudança ali voltada mais por conta dessas motivações mais internas, elas acabam durando mais, a gente fica mais claro, a gente consegue sustentar isso ao longo da vida, ao longo do tempo. Já essas mudanças que acabam sendo conduzidas mais por fatores externos, dificilmente elas se mantêm, porque na verdade isso acaba sendo uma exigência do outro e não algo porque você quer, uma mudança que você quer fazer. Então, quando você decide que quer entrar nesse processo de mudanças, independente ali de qual seja o seu objetivo, sem que essa culpa ela faça parte, é preciso que você procure ali abordagens que são mais inclusivas, abordagens que olhem para todas as intersecções que você está imerso nesse processo também. É interessante que essa construção da sua alimentação, essa construção do seu planejamento alimentar diário, respeite todas as suas necessidades. Não necessidades externas ou de decidir que quero cortar esse alimento porque quero. Não, precisa ter algo muito mais forte e que não tragam essas restrições, principalmente de comidas que você gosta, comidas que fazem parte do seu dia a dia, comidas que fazem parte do seu hábito, da sua cultura alimentar, porque senão isso vai ser muito difícil de sustentar. E aí é até interessante a gente olhar para todo esse processo entendendo que a culpa a gente pode trabalhar de algumas formas. Então, uma das ideias seria trazer um comer mais consciente, então prestar mais atenção na forma como você come, o porquê você come, como você inclui os alimentos no seu dia a dia, qual é a importância daquela comida para você, para isso ficar cada vez mais claro e você conseguir fazer as suas escolhas alimentares entendendo o porquê disso ser interessante para você naquele momento e não baseado apenas numa culpa ou numa proibição. Outra forma seria a gente olhar para esses alimentos como sendo um alimento, entendendo a importância dele, a importância daquele alimento ou daquela comida para a sua saúde, para a sua vida, para a sua cultura alimentar e não apenas reduzir esse alimento a um nutriente, que é o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Então, acaba reduzindo o alimento ao nutriente, digamos que maior que tem ali naquele alimento. Então, você acaba não comendo um pedaço de carne, você come uma proteína, você não come arroz, você come carboidrato. Não é um doce que você está comendo, é unicamente um ingrediente ali, é só açúcar, quando na verdade esse doce acaba tendo vários outros ingredientes. Então, não tem a necessidade da gente trazer essa redução, esse reducionismo nutricional. Você pode comer um frango, você pode comer a carne ou o ovo, pode comer o chocolate ou o pudim, não tem problema. Você não está comendo apenas nutriente. Quando a gente olha para o alimento como sendo um alimento ali na sua forma íntegra, você consegue trabalhar também esse processo da culpa. Você não está comendo ali um aumento de peso, é uma comida que você está consumindo. E até por isso que a alimentação não é a única forma da gente entender esse processo, às vezes, quando a gente traz isso para ganho de peso, para emagrecimento. Não é unicamente a alimentação, o que você come, que vai te encaminhar para ter uma redução de peso ou não. Tem vários outros fatores. E aí é até um tema que depois eu posso trazer para vocês, se vocês tiverem interesse. Inclusive, vocês podem comentar aqui também nos comentários, se vocês querem esse tipo de conteúdo, mas nós temos o mapa da obesidade, que mostra pra gente quais são todos os fatores que influenciam nessa questão da pessoa ter essa manutenção desse balanço energético. E não é unicamente alimentação. A gente precisa olhar para as condições sociais que a pessoa está inserida, para as condições de trabalho, a forma como ela come, para o exercício físico, o estado de saúde mental, o estado bioquímico. Então, são vários fatores e muitos deles a gente não consegue controlar. E às vezes essa busca por esse controle acaba te trazendo uma culpa cada vez maior. Principalmente quando as pessoas acabam trazendo um julgamento, te julgando e te criticando, que depende unicamente de você ter esse seu objetivo ou não. E nem sempre. Às vezes o contexto é muito maior do que a gente pensa.
Bom, e para a gente concluir então esse vídeo, seria muito importante você começar a melhorar mais essa sua relação com a comida e tentar fazer essas escolhas alimentares sem que essa culpa esteja conduzindo todas as suas decisões. E vamos lá construir esses passos para que você tenha essa independência alimentar e não precise comer sentindo culpa e ainda assim comer a sua sobremesa ou o seu pão no café da manhã, de forma que eles acabem agregando cada vez mais para a sua alimentação e para atingir os seus objetivos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para mim. Isso é muito importante para o crescimento e para entender que você está gostando desse tipo de conteúdo. E muito obrigada por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.